Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir. Prefeito responde à denúncia por irregularidade em contrato. Sistema do TCE garante que os processos sejam julgados em, no máximo, 1 ano. E ainda, contas de São Pedro da Cipa estão irregulares. Saiba por quê. É o TCE Notícias do dia 31 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Inovações nas relações previdenciárias é tema de palestra realizada pelo TCE de Mato Grosso. Dirigentes e servidores das áreas que atuam diretamente com processos ligados aos regimes próprios de previdência social participaram esta semana de oficina realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Entende-se por regime próprio de previdência social aqueles instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios e que assegure pelo menos as aposentadorias e pensões por mortes previstas na Constituição Federal. A palestra foi ministrada pelo professor da PUC São Paulo e doutor em Direito Previdenciário Wagner Balera. Um dos pontos discutidos durante o evento foi o futuro dos fundos previdenciários no Brasil. Que o regime está passando por uma reformatação, isto é, está se arrumando mais. E para isso você tem que conhecer essas ferramentas que darão a rearrumação deste regime. Isto é, uma organização mais eficiente sobretudo. Na opinião dele, essas oficinas são essenciais para o entendimento entre servidores e gestores das regras e normas dos regimes próprios e ainda para que cada unidade administrativa saiba como atuar. Que as transformações da Previdência, não só no Brasil como no mundo, vão obrigar a uma cultura previdenciária diferente. De modo que você terá que se preparar para o futuro previdenciário, tendo em vista principalmente a longevidade. As pessoas vão viver mais tempo, então tem que estar precavidas contra os infortúnios do futuro. Gestor de Barra do Bugres responde à denúncia por irregularidade em processo licitatório. A denúncia contra o prefeito de Barra do Bugres, Wilson Francelino de Oliveira, sobre possíveis irregularidades ocorridas no processo licitatório na modalidade convite, foi formulada pela empresa EMAN, Emulsões e Transporte Limitada, e também encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao TCE. A equipe técnica apontou 12 irregularidades, sendo que após defesa do interessado, 6 foram sanadas e 6 foram mantidas. Acolho na íntegra o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de conhecer a denúncia e julgá-la procedente nos termos da legislação pertinente com a aplicação de multas conforme consta no voto integral e determinações também no voto integral. Sendo assim, o relator determinou a aplicação de multa de 27 unidades padrão fiscal ao gestor Wilson Francelino de Oliveira, determinou a inclusão e análise de 2 irregularidades nos autos das contas anuais de gestão de Barra do Bugres, referentes ao exercício de 2012 e ainda fez recomendações. Contas anuais da Prefeitura de Campos de Julho estão regulares. Já a representação interna contra o Poder Executivo do mesmo município foi julgada procedente. Entre os pontos positivos apurados pela área técnica, o relatório destacou que no exercício de 2011, a despesa foi inferior à receita arrecadada e ainda que no período citado não foram feitas denúncias contra o prefeito Dirceu Comirã. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, fez determinação para que o gestor devolva recursos aos cofres públicos no valor de 38 unidades padrão fiscal, por causa de juros e multas sobre as faturas de energia elétrica e telefonia. No mesmo processo, o conselheiro julgou parcialmente procedente a representação contra o Poder Executivo de Campos de Julho, referente a erros no contrato número 32 de 2011, cujo objetivo foi a contratação de empresa especializada no fornecimento de sonorização, palco, iluminação e filmagem para eventos públicos no município. Eu voto pela procedência parcial da representação interna, aplicando ao gestor a multa de 15 UPFs por ter executado o contrato sem atender
plenamente as cláusulas contratuais. Com 14 irregularidades, sendo algumas remanescentes, a Prefeitura de São Pedro da Cipa tem as contas julgadas irregulares. A equipe técnica da relatoria, que tem como responsável o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, detectou 15 irregularidades durante a análise das contas de gestão do município de São Pedro da Cipa, exercício de 2001, sob gestão do prefeito Wilson Virgínio de Lima. Após defesa do prefeito, 14 falhas foram mantidas e, segundo o relator do processo, diversas irregularidades são remanescentes. Por exemplo, emissão de cheques sem cobertura financeira. Vários cheques emitidos sem cobertura financeira. Isso já vem de exercícios passados, já objeto de recomendações deste Tribunal de Contas. As contas foram julgadas irregulares. Além disso, o conselheiro relator aplicou multa e determinou ainda ao gestor restituição ao erário municipal com recursos próprios. Aplicar multa no valor total de 264 UPFs-MT, conforme detalhamento contido na íntegra desse voto. Determinar também a restituição ao erário municipal com recursos próprios pelo senhor Wilson Virgínio de Lima, do valor equivalente a 172,69 UPFs-MT. Sistema do TCE de Mato Grosso garante que os processos sejam julgados dentro do prazo. Esse sistema pode receber agora certificação de qualidade. Com o uso do sistema de gerenciamento de prazos, o TCE mato-grossense poderá receber a certificação de qualidade do ISO 9001. Desde a implantação do programa, os processos são julgados no prazo máximo de 1 ano, garantindo celeridade e excelência no trabalho realizado pela instituição. Esse é um sistema que tem muito sucesso, vem tribunais de contas do Brasil inteiro para conhecê-lo. Eles vêm à Corregedoria Geral, a gente faz uma apresentação, mostra todo o sistema, porque desde quando ele foi implantado, o Tribunal de Contas conseguiu cumprir as metas que ele se propôs para o julgamento dos processos dentro do prazo que ele determinou que fossem julgados. Antes do sistema de controle de prazos, de acordo com o relato dos conselheiros, alguns processos chegaram a ser julgados até 20 anos depois de instaurados. Atualmente, as contas anuais, por exemplo, são julgadas já no ano seguinte ao exercício. O programa monitora todo tipo de processo que dá entrada no tribunal e funciona com um sistema de alerta. Sendo assim, se um processo permanece no setor um dia sequer a mais do que o prazo determinado, o responsável recebe um tipo de aviso, já com o número do processo para que justifique o atraso à Corregedoria Geral. O sistema gerencia todas as unidades e áreas do TCE, o que inclui gabinetes de conselheiros e ainda a presidência. Sendo assim, nenhum processo fica parado sem que a Corregedoria tome conhecimento e providências cabíveis. Bimestralmente e semestralmente são encaminhados relatórios para a presidência e para os conselheiros. Nesses relatórios é apontado o estoque de processos que contém o setor, a movimentação processual, de forma que não tem como o conselheiro e a presidente do tribunal não saber onde tem processo parado dentro do tribunal e as providências que nós estamos tomando, encaminhando para o líder da unidade tomar providências. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal do TCE. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!